Oi, oi, amigas! E aí, como é que vocês estão? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre duas coisas. Na verdade, eu vou contar pra vocês duas coisas que aconteceram por aqui. Então eu já vou avisar que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Que é pra não ficar muito longo, foram vocês, inclusive, que decidiram isso lá no Instagram. Na primeira parte, eu vou contar pra vocês sobre as mudanças que tiveram aqui no comportamento do Theo desde que eu voltei a trabalhar. Eu perguntei pra vocês por lá, né, no Instagram, se vocês queriam que eu falasse sobre isso, e vocês me disseram que sim. Pois muito que bem. Então, vamos falar sobre as mudanças quase que traumáticas que nós tivemos por aqui. E o que foi que eu fiz aí pra lidar com essas mudanças. E na segunda parte desse vídeo, eu quero falar sobre as mudanças que nós tivemos no sono do Theo. Pois é, minhas amigas, e também foram mudanças drásticas, tá? Eu tive que fazer aqui, olha, mudanças radicais, ou íamos todos enlouquecer. Então, bora pra esse vídeo que vai ser dividido em dois, né? Então bora pra esses vídeos, porque eu tenho certeza que daqui vocês vão conseguir tirar experiências que vão ajudar vocês, amigas. Porque se vocês ainda não passaram pelas coisas que eu passei, provavelmente ainda podem passar. Então, quando isso acontecer, vocês já vão estar aí munidas de informação e estratégias para que vocês passem aí de uma maneira menos surtada do que rolou por aqui, tá? Então, bora pro vídeo. Enquanto isso, minhas amigas, eu vou tirar a cutícula das minhas unhas, tá? Então, a gente vai aqui, ó, num papo bem mulherzinha mesmo. Enquanto a gente fala sobre maternidade, faço minha unha daqui. Se tu tiver com o menino dormindo, pega aí, mulher, o alicate, vai cuticular as unhas também enquanto a gente tá conversando. Bora! Minhas amigas, o que aconteceu? Acontece que, como eu voltei a trabalhar, a demanda de atenção que eu tinha para o Theo começou a ser dividida, né? Então, assim, eu já não ficava mais 24 horas do meu dia só ali dando atenção para ele, me dedicando exclusivamente 100% para ele. Embora eu trabalhe em casa, claro que se eu estou trabalhando, essa demanda de atenção vai mudar. E aí, amigas, o Theo começou a perceber que essa demanda de atenção mudou. E ele também mudou. Ele começou a me cobrar, amigas, com muita birra. Birra, confusão, gritaria, choro, sabe? De se jogar no chão, de fazer confusão o dia inteiro. Amiga, teve dias aqui de eu ouvir choro da hora que eu acordei, que nós acordamos, até a hora que ele foi dormir. Sim, essa criança chorou o dia inteiro, por tudo, por nada, por um vento, por qualquer coisa, sabe? E assim, o Theo, ele é um bebê tranquilo. Se você vier me perguntar se o meu filho é tranquilo ou não, eu vou dizer que ele é tranquilo, mas entenda qual é o meu padrão de tranquilidade. Tranquilidade pra mim não é um bebê que fica quietinho o dia inteiro, sabe? Paradinho, silencioso, não. Tranquilo pra mim é um bebê que faz coisas de criança. Então o Theo não para um minuto. Fique claro aqui, o Theo não para um minuto. Ele mexe em tudo, ele é curioso, ele cutuca tudo. Ele fala, ele conversa, ele dança, ele canta, ele grita. Ele brinca. Então, coisas de bebê saudável. Tá? Então, se pra você é um bebê tranquilo, é um bebê que fica paradinho e tal, então eu vou lhe dizer que não, meu filho não é tranquilo. Mas no meu conceito do que é um bebê, ele é tranquilo. Por quê? Porque normalmente o Theo, ele é obediente, né? Então ele já entende ali os comandos que a gente passa pra ele, ele obedece esses comandos, ele entende. Então, assim, birra, essas confusões, essas coisas assim, dificilmente, né, tem por aqui, a não ser que seja por algo assim muito esporádico. O problema é que com esse retorno ao trabalho, né, essa tensão dividida, isso começou a ficar extremamente frequente, extremamente recorrente. Então acontecia direto o tempo inteiro. Se o Theo ouvisse um não, minhas amigas, o mundo ruía pra ele. Acabou-se o mundo do Theo, se ele tivesse que ouvir um não. Aí era choro, aí era grito, era bater, sabe, jogar as coisas no chão. Então assim, ele mudou completamente. Foi um belo de um dia, estava na hora do almoço, coloquei Theo pra almoçar. E nesse período ele tava com 1 ano e 2 meses. O Theo nesse momento tá com 1 ano e 3 meses, certo? Nesse período ele tava naquela fase de só querer comer sozinho. Normal, da fase de criança, né? Até porque eu estimulei o Theo a fazer isso desde cedo, né? Então sempre estimulei o Theo a comer sozinho. E ele estava na fase de querer comer sozinho com um talher. Então não era mais com a mão, pegando as coisas e comendo, ele quer comer com um talher. E nesse dia, vale salientar que ele estava com fome, tá? Então já começa aí
o primeiro sinal de que um caos ia acontecer. Ele estava com fome de verdade, ele estava com muita fome. E eu coloquei ele pra comer, e ele nessa de querer comer sozinho, né, ele começou a se irritar. E por que ele começou a se irritar? Porque era macarrão com carne moída, e ele não estava conseguindo pegar o macarrão e levar a boca pra comer. O macarrão caía. E ele começou a se irritar. Ele começou a se irritar por causa disso. E aí a mãe foi lá, calma, Theo. Mamãe ajuda, deixa eu te ajudar. Minhas amigas, quando eu peguei no talher pra ajudar esse menino, Theo teve uma crise tão grande, amigas, tão grande de raiva, que eu nunca tinha visto o Theo ter uma crise daquelas. Amigas, ele começou a gritar, ele gritava, ele ficou vermelho, ele se tremia de raiva, ele se debatia. Eu tive que tirar ele da cadeirinha de alimentação, porque senão ele ia jogar tudo pro alto, ia comida pra todos os lados, sabe? Então assim, eu tive que tirar ele da cadeirinha. Quando eu tirei ele da cadeirinha, ele começou a me bater, me chutar, e gritar, e bater nas coisas e tal. E aí o pai dele chegou, né, pra intervir. Quando o pai dele chegou pra intervir, que pegou ele no colo, inicialmente Herbert pegou ele pra tentar acalmar ele. Só que ele começou a fazer pior. E ele começou a bater muito em Herbert, e gritando. E aí Herbert foi e tomou a atitude de colocar ele dentro do cercadinho. E falou pra Theo, olha, você só vai sair do cercadinho quando você se acalmar. Minha gente, amigas, foi muito grito. Ele chacoalhava o cercadinho assim, ó. Amigas, ele queria arrancar os cabelos dele de tanta raiva que ele estava. Sério, eu nunca tinha visto o Theo ter um acesso de raiva tão grande quanto aquele. Nunca. E aí, ele se manteve firme, né? E aí eu falei, amor, agora é com você, porque foi você quem tomou a atitude, né? Então foi você quem deu a ordem, então só você vai poder tirar ele daí. E ele disse, não se preocupe, eu não vou sair daqui. E aí eu fui pra dentro da cozinha, que eu fui lavar a louça, organizar as coisas, e ele ficou lá, né? Então assim, Theo não ficou sozinho tendo essa crise. Herbert se sentou na mesa ali, que fica ao lado do cercadinho, e ficou lá. E ia falando com ele, tá, tudo bem, Theo, você pode ter raiva, mas eu só vou tirar você daí, eu só vou te acolher quando você se acalmar. Migas, essa história de acalmar, Theo ficou uns 15 minutos. 15 minutos gritando muito, sabe? Muito. Eu dizia, meu Deus do céu, o menino vai perder a voz. Vai ficar rouco, vai. Sabe? Meu coração de mãe na cozinha, assim, tava pequenininho, apertadinho, mas eu entendi que naquele momento era uma correção que ele precisava, né? Não importa a idade, pra mim, toda a idade é a idade de começar a ensinar limites. Só que vai aumentando ali, né, o nível desse limite gradualmente. E eu entendi que naquele momento era necessário ser feito alguma coisa, porque realmente já estava extrapolando. Amigas, aquilo dali foi o estopim, assim, sabe? Foi o auge, a gota d'água, né? Como a gente fala, foi a gota d'água. Porque foi muito feio mesmo o que aconteceu, assim, sabe? Eu disse, meu Deus, os vizinhos vão chamar o conselho tutelar. Ele acalmou 90% e começou a chamar pelo pai. Ele entendeu que era o pai que ele ia ter que chamar, né? E aí ele começou, papai. E aí Herbert atendeu, né? Oi, o que foi? Eu estou aqui. Se acalme, você se acalmou, você precisa acalmar. E aí ele realmente foi acalmando e tal, e Herbert tirou ele do cercadinho, né, e abraçou, acolheu, conversou, e colocou ele novamente na mesa pra ele almoçar, né. A essa altura a comida já tava fria, a hora do almoço já tinha passado, mas ele sentou e comeu, ele tava com fome, né, então ele sentou, comeu e tal ali. Então isso, amigas, me acendeu um alerta. Por quê? Eu vou explicar por quê. Eu sei que toda criança vai passar por várias fases de desenvolvimento. E eu sei que a birra faz parte do desenvolvimento. Não foi a birra que me deixou em alerta, tá? Não foi ele fazer birra que me deixou em estado de alerta. Porque criança faz birra. Criança chora, criança grita. O que me deixou em estado de alerta foi... Eu gosto de ser mãe. Eu amo ser mãe. E eu não quero passar a odiar. Olha, ninguém coloca na minha cabeça que a maternidade realmente precisa ser um surto coletivo. Sabe? Que a maternidade precisa ser caótica, detestável. Sabe? Aquela frase de amo meus filhos, mas odeio a maternidade. Eu não quero viver isso. Então, se eu tiver que viver todos os dias um ambiente de caos, de gritaria, de estresse, de confusão, de choro, eu vou odiar a maternidade, isso é natural. Todo mundo passa por isso. Todo mundo reagiria dessa forma. Qualquer pessoa iria odiar a maternidade se tivesse que viver a maternidade desse jeito. Então eu não aceito. Eu não tomo pra mim isso. E sempre que eu puder intervir
pra ajudar que o Theo passe pelas fases da vida dele, né? Evitando que esse caos, o descontrole tome de conta, eu vou fazer. A mulher sábia edifica o seu lar. Então, assim, eu tô aqui pra isso. E aí foi quando eu decidi, eu preciso tomar algumas atitudes e eu preciso começar a pensar o que eu posso fazer pra começar a direcionar essa energia do Theo. E aí, o que eu fiz? Primeiro de tudo, fui botar meu joelho no chão e orar a Deus e pedir ajuda e socorro. Porque eu não tinha a mínima ideia como é que eu ia fazer isso. Primeiro, como corrigir, sabe? Qual o nível dessa correção? O que ele vai entender, o que ele não vai entender? Com o que eu gasto energia, com o que eu não gasto energia, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Amiga, você foi perguntar tudo isso pra papai. Fui mesmo, eu sou assim. Quando eu tenho dúvidas, eu vou pra papai. Porque se foi ele que deu meu filho, a maternidade é um dom divino. Se é ele quem dá, é ele quem capacita. É ele quem ensina. Então fui lá, orei, entreguei isso em oração, expliquei pra Deus a situação. Eu sei que ele sabe, mas a gente explica. E comecei também a pesquisar, né? Logo depois comecei a pesquisar e tal, pedi a Deus clareza e comecei a pesquisar. Então, coisas que eu comecei a fazer aqui. Primeiro ponto, eu comecei a entender por que Theo estava nessa situação, por que ele estava passando por essa transformação, né? E eu entendi, amigas, eu comecei a perceber que o Theo estava ocioso, ele estava com tédio, entendeu? Por quê? Veja bem, quando eu tô trabalhando, amigas, eu preciso ligar o ar-condicionado da cozinha, tá? Aqui eu não trabalho com as janelas abertas, portas abertas, por conta de insetos, mosca, mosquito e por aí vai. Então eu trabalho com comida, né? Sou confeiteira. Precisa ter a higiene do ambiente. Então eu sempre higienizo tudo, limpo tudo, fecho portas, janelas e ligo o ar-condicionado. Ou seja, o menino querido fica trancado na cozinha. Ele não tem nem acesso pra ficar perambulando pela casa como ele gosta de ficar. Ele tava ficando tedioso, com tédio. Nem os brinquedos dele, amigas, tava chamando a atenção dele mais. E aí comecei a perceber isso. E recentemente eu li um livro que o título do livro é Educando Meninos. Em uma parte do livro, o autor diz que se você é mãe de menino, você nunca deve, em hipótese alguma, deixar o seu filho ficar com tédio. Ocioso. Eu sei, o ócio é bom, né, até pra gerar criatividade, mas o que ele quis dizer é que meninos não podem ficar tediosos a maior parte do tempo. Ele diz que se a gente permite que isso aconteça, nós estamos criando uma bomba atômica dentro de casa. E aí eu pensei, poxa, tarde demais, né, pra ler isso. Porque realmente a minha bomba explodiu. E aí eu percebi que o Theo estava realmente tedioso. O que eu fiz pra consertar isso, amigas? Comecei a incluir o Theo nas atividades que eu estava fazendo. Então, se eu ia lavar uma louça, eu incluía o Theo ali, eu colocava ele em pé na cadeira ali, né, na beira da pia, dava uma bucha pra ele, eu dou, porque eu faço isso ainda, né, dou uma bucha pra ele e dou, por exemplo, a mamadeira dele, né, algo que não quebra, um plástico, alguma coisa assim. Olha, filho, vai lavando aí que a mamãe vai lavar aqui. E aí ele fica ali mexendo, mexe na espuma, mexe na bucha, passa na mamadeira, monta a mamadeira, desmonta a mamadeira, sabe? Mexe por ali, por aqui. Ele adora, fica feliz da vida. Quando eu pego a cadeira, que ele vê eu pegando a cadeira, ele já vem se ajeitando, porque ele sabe que ele vai subir na cadeira pra ir mexer em alguma coisa ali. Se eu vou fazer um bolo, coloco ele lá na bancada, junto comigo. Ele ama ficar ali, ó, futucando na batedeira e tal. Esses dias até postei ele com touquinha e tudo, né, nos stories. Então ele fica por ali. Isso começou a trazer pra ele tarefas, atividades, tirar ele desse tédio. Isso por si só já começou a mudar muito. Por quê? Porque a dinâmica do choro o dia inteiro já começou a sumir. E sobre os ataques de raiva, né? Porque raiva todos nós sentimos. Não é porque é um bebê que não vai sentir raiva. Então sim, ele também continua sentindo raiva. Só que aí eu comecei, amigas, a direcionar o Theo para o caminho certo da raiva. Então eu comecei a fechar as portas que ele não poderia entrar. Em que sentido? No sentido de bater não pode. Você pode ficar com raiva, mas bater você não pode. Então, ali no momento da raiva mesmo, no momento do surto, não pode bater. Não pode bater. Não pode jogar as coisas no chão. Não, você não pode quebrar as coisas. Isso você não pode. Não pode chutar. Tá entendendo? Então, assim, quer gritar? Grita. Você tá com raiva, você grita. Eu quero gritar, eu grito, né? Porque quando a gente tá com raiva, a gente quer botar essa raiva pra fora. Então, você quer gritar, pode gritar, não tem problema. Você não pode gritar comigo, né? Mas você pode extravasar a sua raiva. Quer gritar, grita. Quer chorar? Chore, pode extravasar a sua raiva chorando. Não tem problema. Mas você não pode me bater, você não pode me chutar, você não pode me xingar, né? Ele ainda não sabe fazer isso, mas você não pode me xingar. Então, assim, eu comecei a fechar o que ele não poderia fazer. E assim, amigas, não é de primeira, de segunda, de terceira.
É na repetição, E aí, acabou que ele já começou a meio que entender, tipo, tá ali na hora da raiva. Vem me bater, eu já... Não pode me bater. Ele recua e ele até já reduz ali a energia dele, do acesso de raiva dele, né? E... assim, ele faz, sabe? Então ele já recua. Muitas vezes agora, já de primeira, ele já recua, ele já acalma ali, ele já, sabe? Ele já começa ali a moderar as atitudes dele pra raiva. Mas eu tenho que estar sempre lembrando. Uma coisa que eu não faço é pedir calma quando ele tá com raiva. Minha gente, ele explode de tal maneira. E aí eu parei pra pensar, de fato, quando eu estou com raiva, a coisa que eu mais tenho raiva é quando alguém me pede pra ter calma. Você tá com raiva, você não quer ter calma. Você não quer ficar calma quando você tá com raiva. Você quer extravasar. Você quer gritar, você quer xingar o mundo. Você não xinga, né? Você não xinga porque você é um adulto, você sabe. Mas você não quer que ninguém te peça calma, né? Então eu não peço calma pra ele quando ele tá com raiva. Não peço. Eu só realmente direciono ele ali pro canto certo. Ou melhor, bloqueio os caminhos que ele não pode. Porque aí ele vai começando a entender o que ele não pode no momento da raiva. E ele mesmo, porque isso é papel do cérebro humano, vai começar a matutar pra onde direcionar a raiva dele. Aí é com ele, porque ele é quem vai aprender com o tempo a controlar e dominar as emoções dele, entendeu? Então assim, não sou eu que tenho que dizer pra ele o que ele tem que fazer quando ele tá com raiva. Eu tô aqui pra dizer o que ele não pode fazer. Agora, o que ele vai fazer com isso e pra onde ele vai direcionar, aí é com ele, certo? Mas eu vou estar aqui pra dizer pra onde ele não deve ir. E o último ponto que eu ajustei aqui é começar a trabalhar a paciência dele, né? Ou a impaciência. Amigas, Theo tem uma baixa tolerância à frustração, né? Eu já tinha notado isso desde muito bebezinho. Inclusive, a minha irmã, que é psicóloga, já tem falado. Uma outra prima, que também é psicóloga, já tem falado. Então, assim, pra ele se frustra muito rápido. Muito rápido. E como ele ainda não sabe, né, lidar com essa frustração, aí é quando fica mais fácil aí dele ter esses ataques de raiva. Então, o que eu tenho feito? Ensinado ele a ser mais paciente, a ter mais calma. Então, esses dias eu até compartilhei nos stories ele respirando, né? Porque eu tenho ensinado que quando eu percebo que ele começa a ficar, tipo assim, meio ansioso, sabe? Já meio impaciente. Calma. Aí eu peço calma. Porque ele não está com raiva, né? Ele tá ansioso, impaciente. Respira, ó. Eu faço. E aí ele foi começando a aprender. E aí, amigos, é muito engraçado. Por exemplo, quando eu vou cortar uma fruta pra ele comer. Ele mesmo já se regula quando ele percebe, assim, tipo assim, ele quer muito aquela fruta que eu estou cortando. Aí quando ele começa a querer balançar os bracinhos dele, aí ele mesmo faz do jeitinho dele. Então, assim, é ensinando ele a ter calma. Só que eu não faço só isso, né? Tem atividades, brincadeiras, tarefas que vão realmente trazendo pra eles, assim, esse controle, esse domínio da paciência. Então, ainda é um caminho longo, tá? A gente não tá perfeito, não. Ele ainda chora porque ele tá querendo ali a fruta que eu tô cortando, sim. Porque às vezes eu demoro um pouco pra entregar algo que ele tá querendo. Às vezes até demora um pouquinho, até de propósito, tá, amigas? Eu faço isso também. Porque ele também tem que entender que ele não vai receber imediatamente aquilo que ele quer na hora que ele quer. Calma, eu estou fazendo. Então, quer água? Calma, eu vou colocar água bem devagarzinho. Tô colocando água. Calma. Eu também vou fazendo esse jogo, sabe? Assim, enfim, pra ir treinando ele. E aí, amigas, depois que eu fiz essas adaptações, as coisas começaram realmente a melhorar, né? Claro que são dias e dias. Você tem dias que acorda de mau humor, né? Tem dias que eu acordo de mau humor. Então tem dias que ele realmente não acorda muito bem, que ele acorda mais carente. E aí não tem muita conversa, é realmente mais colinho, é mais aconchego. Eu não nego, tá? Eu não nego as necessidades do Theo. Eu tenho ensinado, e sempre ensinei isso de fato pra ele, independência, né? Eu tenho ensinado ele a ser forte, né? Então, assim, quando eu vejo que é só draminha, quando eu vejo que é só manha, que é só birrinha, eu sou firme, não posso te dar colo agora, eu estou ocupado, você vai ter que esperar. Ele chora um pouco, mas ele tem que esperar eu terminar o que eu estou fazendo, tá? É jogo de cintura, amigas, é o tato da mãe. A gente sabe, né, quando o nosso filho realmente tá precisando de um aconchego, tá precisando de um colo, e a gente sabe quando ele tá ali só realmente demandando uma atenção que ele não quer que seja dividida com outra coisa. E aí eu vou fazendo esse jogo de cintura aí durante o dia, e é isso que eu vou fazendo, sabe? Então, assim, foi quase traumática. Brincadeira, amigas. Que traumático, o quê? Acabou de começar. Mas, assim, foi surpreendente, de fato. O ataque que o Theo teve
foi essa virada de chave pra eu perceber aí que eu precisava fazer mudanças e que não ia dar certo do jeito que estava. Eu ia precisar intervir, né? E que bom que funcionou. Que bom que deu certo. Obrigada, Jesus, por ter me dado esse direcionamento. E é isso, amigas. Aliado a isso, teve a questão do sono, né? Que a gente precisou fazer essas mudanças. E aí é isso que eu vou contar pra vocês na segunda parte desse vídeo, porque eu quero contar que mudanças foram essas e como isso aconteceu, tá? Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado ou te ajude em algum momento, né? Comenta aqui embaixo como é que tá a situação por aí. Eu quero saber de você. Você trabalha em casa, trabalha fora? Como é que tá sendo a relação aí com o bebê, com a maternidade e o trabalho? Os desafios que tem rolado por aí. Deixa aqui nos comentários. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Compartilha, se inscreve no canal, tá? E a gente se encontra na segunda parte desse vídeo, tá bom? Que aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse sono do Theo e o que aconteceu por aqui.